Boa noite! Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui juntos com vocês pelo YouTube e também pelo Spotify. Já quero te convidar a seguir o canal, se você não segue o nosso podcast Pod Easy, porque os temas são muito relevantes, atualizados e informativos. Quer coisa melhor do que a gente ter um conhecimento de várias técnicas, de várias práticas, de vários assuntos relacionados à saúde? Hoje nós vamos falar de terapias integrativas, várias delas. Vamos falar com ela, que é profissional, especializada na área, que é uma querida amiga, já tem aqui um nome consagrado em Itapetininga e na região de São Miguel também. Bacana lá, que nós vamos falar também com aqui os nossos seguidores de São Miguel Arcanjo. A Paula Caricati, que é a convidada de hoje, ela vai fazer a apresentação dela. Eu já vou pedir para ela fazer a apresentação e para ela já responder a nossa primeira pergunta. Mas antes eu quero falar do tema para vocês. Cuidando com amor, acolhendo com empatia. O tema é lindo, né? Cuidando com amor, acolhendo com empatia. Só o tema nos atrai. Então fica aqui, curta já esse vídeo e comece a nos seguir, porque eu acredito que você vai ter muitas perguntas para fazer e você vai se interessar muito pelo assunto. Eu começo desejando a Paula uma ótima noite, uma ótima entrevista e perguntando para ela como que foi essa trajetória. Porque a Paula, ela antes de ser o que ela é hoje, terapeuta integrativa, ela tem uma história para contar para nós. Então vamos contar que histórias inspiradoras e motivadoras também fazem parte do podcast Pod Easy. Boa noite, Paula. Boa noite, Izzy. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Boa noite para todos que estão acompanhando aqui a gente. Estou muito, muito feliz. E vamos lá, sim. Cuidando com amor, acolhendo com empatia. Isso. E sobre a sua primeira pergunta, né? Sobre como eu cheguei até aqui. Exato. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sei que você você é formada em administração. A gente já conversou sobre isso. Exatamente. Né? Eu nem sabia, gente. Eu fiquei sabendo ontem. Eu era bancária, né? Bancária. Bancária. Trabalhei por 12 anos no banco. Iniciei aqui em Itapetininga, no banco, quando eu comecei. Então, assim, Itapetininga já tem meu coração faz tempo. Fiquei por 7 anos aqui. Depois fui transferida para São Miguel. Eu sou natural de São Miguel Arcanjo. Certo. Moro em São Miguel Arcanjo. E fui para São Miguel, fiquei um tempo e, por último, estava na cidade de Capão Bonito, que foi quando começou todo esse processo de conhecer as terapias, um processo de autoconhecimento, que eu sou apaixonada, falo que é muito importante a gente se conhecer para conseguir entender melhor sobre a gente e se doar para o outro, né? Então, essa transição começou a acontecer. Tem 3 anos, agora em março vai fazer 3 anos que eu saí do banco para ficar só com as terapias. Através de muito autoconhecimento, eu já gostava muito de aromaterapia, pedras naturais, coisas que eu utilizava. E aí tive a oportunidade de fazer cursos. Hoje as técnicas que eu utilizo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas, né? Mas é o Conindu, acupuntura sem agulhas, atendo muitos bebezinhos. E os florais de Bach, que foi através dos florais que a gente se conheceu também. Exatamente. Né? Que eu manipulo com vocês, fantástico. E aí comecei a atender aos sábados, ainda estava no banco, e aí graças a Deus foi fluindo. Já não se encaixava mais no banco. Claro que dá muito medo, é um processo de muito medo, mas a gente tem que confiar, né? E quando a gente faz aquilo que a gente ama, não tem como dar errado, flui. Ela não é linda? Não é linda, meiga, obrigada. Carismática, fofa, passa mal. Até baixei um pouco o tom da minha voz. Eu falo mais baixo. Ela fala mais baixo e ela tem essa carinha aí tão acolhedora e por isso que ela está sendo muito bem sucedida na prática das terapias integrativas, que ela vai contar tudo isso aqui para nós. Mas quanto tempo você ficou no banco, entre Itapetininga, Capão Bonito? Foram 12 anos. 12 anos fiquei no Banco Bradesco. Então foram 7 anos aqui em Itapetininga, 3 em São Miguel e o restante em Capão Bonito. Então eu viajava de São Miguel para Capão, né, todos os dias. E aí atendia aos sábados. Quando eu iniciei,
Antes das terapias, eu comecei com os acessórios em pedras naturais. Então, muita gente me conheceu aqui de Itapé através disso também. Tenho muitas clientes que compravam. Você, Sim. sua filha. E aí, comecei com isso e com as terapias. E aí foi ficando uma loucura. Eu chegava do banco em São Miguel às 7 horas da noite, atendia um paciente, ia para casa às 8 horas da noite, e aí tinha as vendas online. Então, começou a não dar tempo mais, e aí a gente vai seguindo aquilo que faz mais sentido naquele momento. Eu falo que eu sou muito grata aos 12 anos que eu fiquei no banco. Aprendi demais. O aprendizado deve ter sido incrível. Sim, mas são ciclos, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Seja, eu costumo dizer que trabalho, amizades, relacionamentos são ciclos, e quando a gente entende e aceita isso, se torna mais leve, né? Mas é um processo. Imagino. Isso, aí eu comecei em 2022 atender só com as terapias. A partir de 2022, você ficou exclusiva com as terapias integrativas, né? Isso. Nossa, porque acumular... O banco, ele é bem racional, né? Um trabalho no banco é um trabalho bem matemático, digamos assim, bem... Sim, usa bem muita razão. Diferente, E hoje você usa mais o seu lado... emotivo, emocional, espiritual, uso racional também, né? Porque existem técnicas, né? Sim. E como o tema diz, né? É o acolher. E eu sempre gostei muito de cuidar, de ajudar. Então, a gente fui ali me encontrando, me conhecendo, e tem dado muito certo, graças a Deus. Que bom, eu fico feliz. Que gente precisa de gente, né? Então, eu percebo muito isso, eu sinto muito isso nos atendimentos, as pessoas estão carentes de atenção. E aí vai fluindo, e é muito gostoso. E a Paula conheci através da farmácia, porque ela faz os florais de Bach lá. Hoje, um dos nossos assuntos são os florais, mas eu gostaria de começar, Paula, com a acupuntura sem agulha. Quando eu estive lá conhecendo o espaço dela, que é aqui em Itapetininga, é na rua Quintino Bocaiúva, que número que é? 361. 361. Pertinho da rádio superdifusora lá da nossa querida Tuti. Isso, bem vizinha. quase em frente, né? Uhum. E daí eu estive lá conhecendo o espaço dela, até pra gente alinhar aqui os temas do nosso podcast. Ela tem um espaço aconchegante, com a carinha que ela tem mesmo. Obrigada. Que ela é acolhedora. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, como que é esse negócio de acupuntura sem agulha? Porque não é todo mundo que gosta de agulha. E também a outra ponto que eu gostaria que você já contasse são os bebezinhos, que ela atende muito bebê, criança, todas as faixas etárias, mas ela tem uma clientela grande de bebês, inclusive aqueles que nasceram agora, hoje, né? Sim, como que funciona essa técnica, os Paula? recém-nascidos. Chama, na verdade, a stipperterapia, né? Que são pastilhas de algodão, o stipper, que são impregnadas com silício. Então, para facilitar a linguagem, acupuntura sem agulhas. Certo. Porque é a mesma função da acupuntura, porém, como o nome já diz, não tem o agulhamento, né? Não tem perfuração. Existem também sementes que as pessoas usam, não é a sementinha. Porque a sementinha, ela também é doidinha, apesar de excelente, mas para os bebezinhos não tem necessidade. O stipper faz a vez. Então, eu vou até mostrando aqui enquanto eu falo, ele é uma pastilhinha de algodão, como eu já disse, impregnada com silício. E aí não dói nada, é bem tranquilo. Não sei se dá para ver aqui, Izzy, como é que eu faço para mostrar. Tá dando para ver, sim. E aí a gente coloca nos bebezinhos, não só bebê, adulto também é possível ser utilizado, seja para dor crônica, para questões emocionais. Eu gosto de combinar bastante com o uso dos florais ou até mesmo do cone, que nós vamos falar. Mas hoje, 90% do meu público são os bebezinhos com cólicas e disquesias, que é diferente uma coisa da outra. Cólica e disquesia. Cólica é uma coisa, disquesia é outra, e muita gente ainda não tem esse conhecimento, né? Então, explique para nós a diferença entre cólica e disquesia. A disquesia é o quê? Ela é a imaturidade do organismo do bebê. Então, que as pessoas costumam dizer, né? Depois de 3 meses passa. Mas não faz sentido a gente deixar o bebezinho sofrendo por 3 meses. Sim. Né? A gente costuma dizer, em um dos cursos que eu fiz, uma mentora disse, quando a gente está com cólica menstrual, a gente não fica olhando no espelho e falando, espera 3 dias que passa. Porque a gente vai fazer isso com um bebezinho, né?
Então, a imaturidade, o bebê ele tem a disquesia, ele tem a dificuldade de fazer o cocôzinho por conta da imaturidade, ou soltar os gases, e aí fica se contorcendo e reclamando, e fica vermelho, até que solta um pum, ou consegue fazer o cocô. Acalma, isso é a disquesia. A cólica é aquele choro incessante, que dura até por horas, que é muita dor mesmo, que nem o mamar acalma, na maioria das vezes, né? Então, essa é a diferença. O que a acupuntura faz? Ela vai ensinar o organismo do bebê a funcionar de uma maneira correta. Então, a gente costuma dizer que intestino e cérebro, por exemplo, conversam entre eles. Que agora é hora de fazer o cocôzinho, relaxa o esfíncter e consegue fazer. Então, a gente trabalha pontinhos de intestino, de relaxamento muscular, de analgesia para dor, claro. Soninho dentro do mesmo protocolo, a gente consegue trabalhar todas essas questões. Ah, tá. Isso. Então, um bebê que tá funcionando bem o intestino, não tem dor, consegue dormir melhor e fica mais calmo. E uma mãe e um pai mais feliz também, né? Então, com certeza. Quem que dorme com o bebezinho chorando, judia né? muito, né? Judia demais. Então, e os resultados são apaixonantes. Assim, é um protocolo com pelo menos 4 sessões. Mas a partir da primeira sessão, o bebezinho, 90% dos bebês já tem uma melhora muito significativa. Então, no meu Instagram, quem acompanha acaba vendo, eu posto lá os feedbacks das mães, né? E aquela comemoração da mãe e da tia Paula quando o bebê consegue fazer o cocôzinho. É muito bacana. Que muito interessante. Bacana. E nessa sessão, você ouve a mãe, todas as queixas do bebê, e você pode usar essa acupuntura sem agulha, que é o stipper, né? Stipper, isso. Que é esse algodão impregnado com silício. Isso. Você pode usar numa mesma sessão em várias partes do corpo do bebê, exatamente aonde que coloca os stippers. Exatamente, é mais de um pontinho. Então, tem pontinhos na orelhinha, que é o auricular, que é o menorzinho, né? Corpinho, tem pontinhos no braço, tem pontinhos na barriguinha, perninha e pezinho. Então, são vários. E aí, para cada bebê, a gente monta um protocolo, né? Eu costumo dizer que cada ser humano é único. Então, eu monto um protocolo, coloco esses pontinhos, eu monto nessa plaquinha com o micropore, colo no bebezinho, ele vai embora para casa com esses pontinhos. Fica por 5 dias. Pode molhar, não tem problema. Não dói, não precisa ficar apertando, ativando. A gente costuma dizer que é um sistema inteligente, o stipper, então ele vai estar ali biomodulando. Deu 5 dias, a mãe vai tirar os pontinhos e depois de uma semaninha, 7 dias, volta para mim, a gente coloca novamente, vê como que foi, como que não foi, o que precisa ser ajustado. Interessante. E junto com essa acupuntura sem agulha, digamos assim, que é legal esses pontinhos, até a Paula colocou um aqui na minha orelha para equilíbrio emocional. Isso. Não que eu esteja precisando, viu? Eu tô super equilibrada. Maravilhosa. Quem não está, né? Quem não está precisando de equilibrar as emoções, já que a gente tem uma demanda muito grande de responsabilidades, de compromisso, uma ansiedade muito grande. Eu sou ansiosa, é uma ansiedade, por um lado, positiva, porque eu tenho uma necessidade muito grande de concretizar metas. Eu sou muito realizadora. Eu sou assim inquieta na vontade de trazer novidades, de estudar, de fazer pós-graduação, de conhecer as coisas novas. Que acompanha você é nítido, é muito bacana. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha personalidade, porque fazendo um reflexo aqui, uma reflexão do meu passado, ontem eu estava pensando nisso, quantas coisas que eu já não fiz, que eu quis conhecer, né? Isso desde o tempo da faculdade, desde o tempo da adolescência. Eu sempre me abri para coisas novas. Nossa. Tipo assim, vocês imaginam eu costurando? Eu já fiz curso de corte e costura. Eu já tive aquela máquina de tricô que faz daquele carrinho de tricô, sabe? É da Lanofix, uma coisa antiga, nossa, lá quando eu estava grávida da minha primeira filha. Então, assim, eu sempre gostei. Pintura em tecido, crochê, gosto de artes manuais, né? Minha mãe me ensinou muita coisa. Minha mãe gosta. Mas gosto de exercício físico, de ler, de academia. Então, eu fico nessa ansiedade de querer fazer um monte de coisa. Não negativo. Coisas, é uma ansiedade positiva,
que me impulsiona sempre para aprendendo, frente. sempre buscando, né? Sempre buscando, Sempre. né? Mas acaba gerando, assim, bastante atribulação mental. Parece que a cabeça minha fica cheia, Exatamente. né? Parece não, ela fica cheia. Exatamente. Né? Então, uma hora eu tô na academia, daqui a pouco eu tô pensando em gravar o podcast, daqui a pouco eu tô pensando no lançamento de produtos novos da farmácia, daí o congresso que eu vou. Uau. Então, é aquele monte de informação. E uma das coisas que eu até já falei aqui que eu gostaria de fazer é yoga e meditação para ter esse esvaziamento da mente e essa calma da mente, né? Que é uma coisa que eu não faço ainda. E daí você colocou um pontinho aqui na minha orelha que coloca com esse algodão, né? O stipper e com um micropor. Isso. E quando sair no banho, saiu. Isso, né? Vai ficar, né, até 5 dias. Se não sair sozinho, você tira, porque aí ele já não vai estar agindo mais. Tá. Depois de 5 dias. Isso. E ele tá exatamente no mesmo ponto que se fosse no acupunturista com agulha, da acupuntura tradicional, ele usaria uma agulha. Exatamente. Né? Ou se fosse colocar aquelas sementinhas também, seria o mesmo ponto. Exatamente. E a gente costuma dizer, no caso, né, do adulto para o... Só concluindo o que você estava dizendo, é uma busca, né? A gente tem que ir equilibrando os pratinhos ali, corpo, mente e espírito, né? Exato. Então, é o cuidar do corpo, né? A academia, o exercício físico, o espírito, a nossa fé, né? Tá sempre ali alimentando também. E o mental, que é o que a gente tem essas ferramentas, eu falo, maravilhosas, que são as terapias integrativas, os florais, seja acupuntura, aromaterapia. Então, tem que buscar. Dias a gente consegue, dias não. Sim. Mas eu falo que é um exercício diário, de estar equilibrando. Sim. E o que eu ia dizer do stipper, né, da acupuntura, no caso dos bebês, tem pontos que sim, são os mesmos que adultos, mas os bebês não são mini adultos. Então, assim, eu fiz as mentorias com a especialização na pediatria. Então, entendi. assim, muda bastante. Não é só pegar o pontinho e colocar, porque senão o que é para ajudar pode acabar atrapalhando. Porque pega outro ponto de energia. Isso, exatamente. São pontos energéticos. Exatamente. Onde a energia está acumulada e ela não está... ou estagnada. Estagnada, Eu fiz aqui um podcast com o Everton Quirino, que ele é acupunturista, né? E daí algumas coisinhas eu aprendi aqui no que legal, podcast. Que legal. A gente está sempre aprendendo, né? Sim. E é importante para você também ter essa busca. Eu gosto sempre dessas parcerias com profissionais que são especializados, comprometidos de dar o seu melhor, e é o meu objetivo aqui no podcast, trazer essa informação, porque se eu chego na farmácia, uma mãe com um bebezinho chorando com cólica, é claro que eu vou indicar o tratamento com a Paula para aliviar a dor daquele bebê, porque, como ela mesmo disse, não tem sentido esperar 3 meses a maturidade do intestino do bebê, né? Sim, e a acupuntura, ela não vai só... Diferente de um medicamento, a gente vai dar, passou a dor, passou o efeito, volta. Não. A acupuntura, ela vai ensinar. Então, o intuito a gente termina as sessões, né, o pacote, o protocolo, não vai voltar aquela cólica, ou não vai voltar a ter desquite. A gente vai resolver o problema, né? E de uma maneira natural, totalmente indolor. Então, esse, assim, que é o mais bacana de tudo. E esse é o meu carro-chefe na minha vida como um todo, no meu propósito de vida e na minha missão. Sempre fui pela prevenção, sempre fui por buscar a causa e resolver. Nada de paliativos, quando é possível, claro, né? Porque às vezes existem doenças graves que chegam num ponto que já não tem mais o que fazer, e daí são medidas paliativas. A gente já ouviu falar, a gente sabe que existe. Vamos entrar com medidas paliativas, porque o estágio de avançamento dessa doença não permite mais recuperar aquela situação. Exatamente. E eu sempre falei de prevenção, de exercício físico, de alimentação, de tomar água, do equilíbrio mental, do sono. Sempre gostei desse assunto. E a pessoa sofre menos e não usa efeito paliativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui como farmacêutico. O bebezinho está com cólica. Entra com medicamento químico, aquela cólica passa por alguns momentos, pode passar
1 hora, 2 horas, 3 horas, vai passar. Não resolveu? Mais medicamento químico. O bebezinho acabou de nascer. Então, começa excesso de medicamento com aquele organismo ainda imaturo, não formado. Exato. E excesso de analgésicos, às vezes de anti-inflamatórios. Daí ele não está dormindo direito, mas ele não está dormindo direito por causa da cólica. Daí vamos dar umas gotinhas para dormir melhor. E não vai no problema que é resolver aquela cólica, né? Então, você acaba mascarando essa situação. É o que eu sempre tento passar para os meus clientes na farmácia. E você concorda comigo que as pessoas ficam mascarando. Estamos falando de uma coisinha que parece bem simples, uma cólica, mas que vai causar um transtorno na família. Um bebê que não dorme, o bebê fica irritado, né? A família inteira fica descontrolada, não é? Exatamente. E tem medicamentos hoje em dia que ele até ameniza ali a cólica por algum momento, algumas horas, mas ele causa disquesia. Então. Ele prende o intestino do bebê. Aí vai resolver uma coisa, piora outra. Ou causa uma irritabilidade. A criança fica irritada, tá? Não tá com cólica mais, mas tá irritada. Então, o que puder evitar e o que a gente puder partir para o natural, sem dúvida alguma, é melhor. Mas o caso do adulto também. Falando em intestino, que é um assunto importante, a conexão intestino-cérebro, que já foi super estudada, já todo mundo conhece. O caso de adulto também. Se o intestino não está funcionando normalmente, se você entra com um laxante, ele vai resolver naquela situação pontual, né? Para adulto também. Sim. Então, você resolve ali, porque você está sentindo estufamento, empachamento, gases, e você vai resolver aqui naquele momento para esvaziar todo aquele conteúdo intestinal que precisa ser descartado. Sim. Mas você não resolveu a causa. Pode ser uma desbiose, excesso de bactérias ruins que está desequilibrado. Então, sempre que nós pudermos entender e buscar a causa, a gente acaba contribuindo com a nossa saúde. Exatamente, até porque vai piorar depois. Vai piorar depois. Porque daí tá tudo desregulado, né? E aí já não estava regulado, tomou o laxante, aí bagunçou mais. Mas é muito interessante, gosto muito da parte da prevenção. Agora, continuando falando nas outras terapias integrativas, vamos falar então agora do cone hindu. Para mim foi uma novidade, eu não conhecia essa técnica, conheci com a Paula. A primeira vez vi no Instagram dela, achei assim curiosíssima. Então conte para nós como que funciona, Paula, o cone hindu. Eu comecei com o cone, foi o primeiro. Eu conheci através de uma, que hoje é minha amiga, a terapeuta Stephanie, ela é de Sorocaba, e ela trabalhava com a técnica, e achei incrível. E o cone, ele trata rinite, sinusite, labirintite, enxaqueca, síndromes gripais, excesso de cerume, zumbido, são diversas questões. E na ocasião, eu levei meu marido, que ele tinha uma rinite muito forte, e conheci a técnica com a Esté, fiquei apaixonada, e aí tive a oportunidade de fazer o curso, fiz, e aí um dia postei fazendo no meu marido, em casa, e assim despertou a curiosidade do pessoal, né? Porque, para quem não sabe, ele é com fogo, então assim, assusta de primeiro momento, né? Mas é extremamente relaxante. Ó, ele é um formato de cone mesmo, e ele é feito de algodão, parafina, o que eu utilizo tem própolis e mel. Então assim, antes de qualquer coisa, eu gosto de frisar muito que é de suma importância que seja um produto de qualidade. Esse aqui, material. Exato. Por quê? As pessoas perguntam, né? Mas não queima, não escorre, porque se tem parafina. O risco, ele existe se não for um produto de qualidade e se não for um profissional capacitado. Perfeito. Porque parece muito simples. Você coloca o fogo aqui na pontinha, põe lá no ouvido. Eu vou explicar como é que funciona. Mas não é tão simples assim. Então, assim, é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas entram na internet e conseguem comprar. Compra e querem fazer na casa. Básico. E aí, assim, é muito inferior. Então, a qualidade do material e a técnica também, né? Então, se atentem a isso, pelo amor de Deus. Como que funciona? Ele é vazadinho, pontinha menorzinha, vai bem na beiradinha do ouvido, não é nada invasivo, é bem tranquilo. E aqui a gente coloca o fogo, que vai queimando esse material devagarzinho. Aqui embaixo sai a fumacinha,
que entra pelo canal auditivo, então vai amolecendo todo excesso de secreção, desde excesso de cerume, se houver, né, catarro, quem tem sinusite, que sofre muito com sinusite, que fica aquela dor aqui na face. Sim. Amolece ouvido, nariz e garganta. Bacana. E faz com que de maneira natural o nosso corpo elimine essa secreção. O alívio é imediato, assim, apaixonante também. A gente faz nos 2 ouvidos, aí média 15 minutinhos cada lado. Essa fumacinha, quando entrar no ouvido, ela vai ter o conteúdo com o própolis que tem aqui? Tem o conteúdo e é um calor imperceptível. Ah, ela é bem levinha. Isso, a pessoa não sente, mas existe o calorzinho que é o que trata. Dor de ouvido, já peguei crianças que a mãe levou chorando, desesperada, 8 horas da noite, com dor de ouvido e com o cone ali na hora da sessão mesmo, já foi aliviando, tirou com a mão, como diz. Então, assim, é muito bom. Porque o cone tem parafina. Ele é algodão com parafina, própolis e mel. Própolis e mel. Isso. Existem outros cones que tem na composição também os óleos essenciais. Eu acabo não utilizando, eu me adaptei mais a esse. Com esse daqui. Isso, mas que também são excelentes. E aí ele faz esse tratamento. Tenho pacientes com sinusite, que era uma sinusite crônica de tomar remédio para dor de cabeça todos os dias. Adulto, né? Só que pode ser feito tanto em criança quanto adulto. Tendo bastante idosos também. Às vezes está com aquele excesso de cerume, fica meio surdinho, a gente consegue, né, melhorar. E então tomava remédio para dor de cabeça todos os dias, fazendo a terapia do Conindu, tipo, 0, uma vez no mês, usando medicamento. Crianças, teve uma pequenininha também, ela tinha 2 aninhos na época, e o pessoal estava tratando como gripe. E aí a mãe percebeu que ela ia andar, dava tontura, e ela caía, acharam que era alguma coisa neurológica. 2 aninhos? 2 aninhos, 2, 3 aninhos. Levou, foi feito o exame na cabeça, toda congestionada, era sinusite. Estava sofrendo. Porque sinusite é terrível. Ela afeta também, né, então o nosso labirinto. Fizemos o cone. Eu lembro, era meio-dia, eu encaixei no horário de almoço, fiz. A mãe me mandou mensagem 5h30 da tarde que ela foi acordar, porque ela dormiu de tanto que relaxou, descansou, de tanto que limpou. E era uma situação que a mãe ia prender o cabelo, depois a mãe entendeu, né? Ela chorava de dor, não queria que mexesse, mas era da sinusite. Então, assim, é muito bacana Nossa. mesmo. E eu gosto muito de própolis. O própolis, ele, embora algumas crianças tenham alergia a própolis, e adultos também tenham alergia. Foi bom você falar isso, te interrompendo um pouco. Eu não trouxe aqui, perdão, mas para crianças, e eu pergunto antes, lógico, se a pessoa não tem alergia, existe o hipoalergênico. Eu não tô aqui com ele. Mas que é só o algodão e a parafina. Tá. Daí não tem o mel não tem nem o própolis. E o mel. Exatamente, por conta da alergia. Por conta da alergia. Alguns adultos têm, crianças têm. E também o própolis não é recomendado para crianças até 2 anos de idade, né? Achei muito interessante. Eu sempre tive própolis na farmácia. É um produto que eu divulgo muito. O tempo todo, 365 dias, eu estou falando de própolis. Quando entra o inverno, as mudanças de estações, que a gente fica mais susceptível ao pólen no ar, aos ácaros, começa a tirar cobertor do guarda-roupa, casaco, e daí nós temos ácaros e também outros pós, né, poeira e pó. Aumenta muito os processos alérgicos, tem muita procura na farmácia. Eu sempre falo, própolis, bom, barato e funciona. No Brasil ele é pouco valorizado, porque é um produto que você tem muito acesso. Mel também é pouquíssimo valorizado aqui, porque você tem muito acesso. Mas se você está na Europa, no Japão, que eu já conversei com vários outros professores que viajam, que levam o própolis, é caríssimo fora do Brasil, porque eles querem tomar, e o própolis é bom também para a imunidade. Então eu achei muito bacana o Conindu com o própolis e o mel. Isso. E a pessoa que não tem rinite, nem sinusite, não tá com resfriado, não tá com cerume, não tá com nenhum zumbido no ouvido, labirintite, que você falou que tudo isso seria aplicável. Exato. A pessoa não tem nada, mas ela quer fazer uma sessão do Conindu para, sei lá, prevenção, para
Até mesmo para conhecer, né? Até mesmo para conhecer. Pode ser feito, sim, porque o Cone, além de todas essas questões que a gente falou, ele trabalha a nossa parte emocional. Então, como eu estava dizendo, aquele monte de pensamentos acelerados, ele é extremamente relaxante, então ele dá uma boa desacelerada na nossa mente. O pessoal cochila, as crianças dormem. No meu Instagram tem alguns vídeos, pai tentando acordar para levar embora. É muito relaxante mesmo. Então, assim, para ansiedade, insônia, irritabilidade, a gente consegue também estar trabalhando com o Cone. Que interessante. E a criança fica quietinha a hora que põe o Cone? Como que você distrai? A criança, eu falo que eu fui aprendendo, né? Quando eu comecei, eu não tinha a pretensão de ter criança, não imaginava. Sempre gostei, desde pequena. Meu primeiro emprego foi como babá. Sempre fui apaixonada por crianças. Mas ela tem cara que gosta de criança mesmo. E foi surgindo, uma mãe falou, mas o filho dela já tinha feito um outro profissional. Eu falei, vamos lá, vamos tentar. E começou. E hoje, assim, 80%, 90% do meu público é infantil. Então, eu falo que hoje eu consigo dizer, a gente tem uma dificuldade de reconhecer as nossas qualidades, né? A gente não, eu pelo menos tenho. E eu não tinha essa noção. Hoje eu falo que é dom mesmo, que é de Deus, sabe? Ou você atender crianças, você trabalhar com crianças. Porque você fazer uma criança deitar, um negócio com fogo. Pois é. É claro que o cuidado é redobrado, mas é entrar ali no mundo deles, tem toda a parte lúdica, o brincar, eu trabalho com cartelinhas de adesivo, então você vai ali entretendo, eu não deixo eles verem o fogo antes, mostro o Cone, peço para eles colocarem no ouvido barulhinho de mar, barulhinho da concha do mar, e aí o cotonete gigante, enfim, tem toda ali uma estratégia, quando vê eles, graças a Deus, estão deitadinhos, e aí a gente vai. Deita de lado. Deita na maca, de ladinho. Muitas vezes no colo da mãe, né? Quando a criança está mais insegura. E aí eu consigo ir fazendo. Lógico, com muito cuidado, mas distrai. Aí no meio do caminho eles percebem que tem o fogo. Mas aí eles ficam curiosos. Não mais com medo, porque já viu que não dói. Não dói. E muitos dormem. Nossa, que estratégia, né? A pessoa tem que ter o dom mesmo, mas ela tem. Eu gosto muito. Porque gosta, já tem essa habilidade com bebês e crianças, já está também uma prática muito grande, né, Paulo? Também você aprendeu nos cursos, mas daí na prática. Na prática, né? Exatamente. Foi aprimorando cada vez tudo mais. Tudo na vida, né, Isa? Tudo. Aquilo que a gente vai praticando e vai se dedicando, eu falo que é uma constância, né? Todo dia e dar o seu melhor e com amor sempre. Sim, sem dúvida. O outro assunto que também nós vamos falar aqui são sobre os florais de Bach. Eu, quando fui abrir a minha farmácia, 28 anos atrás, foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Eu me interessei muito pelos florais, porque tem uma procura muito grande, né, por algo que não é invasivo, que funciona, que tem um custo acessível para todos, né? Que trabalha toda a parte emocional. E eu gostei muito e, eventualmente, eu atendo na farmácia também florais. Mas o atendimento na farmácia, ele é mais rápido, né? Sim. E você, como terapeuta floral também, tem uma dedicação maior, um tempo maior para ouvir as questões emocionais daquele momento que a pessoa está passando, né? Isso. Conte para nós como que você começou também com a terapia floral. Para entender. Acho que tudo que eu comecei foi porque eu fazia uso. E eu gostava. Então aí eu me apaixonava, falei, as pessoas precisam conhecer isso. Isso mesmo. Mas e aí também tive a oportunidade, né, de fazer o curso e me apaixonei. Eu falo que no meio do caminho a gente vai se encontrando, né? Então, tipo, quando eu comecei, eu fiz ventosa, fiz moxa, e isso tudo foi ficando para trás. Eu me identifiquei, os meus queridinhos, meus amores são esses três. O floral, né, a acupuntura sem agulhas e o Cone. E com o floral, também a gente é apaixonante os resultados, desde crianças até adultos, né? Porque o floral, ele vai tratar, você entende, a raiz da emoção. Então, eu trabalho de maneira personalizada, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Porque existem diversas 38 essências florais, mas existem os grupos ali, o grupo do medo, o grupo da ansiedade, e a minha ansiedade não é igual à sua ansiedade, porque a causa é diferente, né? Eu gosto muito de citar isso como exemplo, que eu posso estar ansiosa, por exemplo, porque passei por um processo de luto, e você pode estar ansiosa porque você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Estamos ansiosas, mas a causa é completamente diferente. Então, não é a gente pegar o mesmo floral,
nós duas tomar, para alguém não vai dar tão certo, não vai funcionar. Sim. Por isso que muitas vezes a gente escuta, mas eu tomei floral, mas não funcionou. É porque não estava ajustado de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, assim, as crianças, quando é para criança, a gente conversa com a mãe, né? Desde a gestação, desde quando aquele bebê estava na barriga da mãe. Como que foi? Como que não foi? Foi planejado? Não foi? A mãe passou nervoso? É impressionante como a gente conversando, tudo começa a se encaixar, né? A fazer sentido o porquê que hoje tá da forma que tá. E aí eu monto, né? Formulo os floraizinhos e envio para Essencial Pharma para manipulação. Isso. Nós temos floral desde que eu abri a farmácia. É uma prática, né, importante, que é indispensável a gente usar. A gente tem também florais para pet. E eu percebo também que muitas pessoas vão no Google ou vem e tá lá, floral, coloca lá, floral para ansiedade, como você falou, floral para medo. Vou tirar a carta de motorista, estou ansiosa, ou uma entrevista ou uma prova para o vestibular. Então, o Google vai dar lá os florais, mas eles não são exatamente personalizados para aquele momento que a Paula falou. E a gente pega muito na farmácia. Pode vender? Pode. É um produto de venda livre, mas você não passou com um profissional para fazer uma avaliação do seu momento de vida e das suas questões emocionais, né, Paula? Exatamente. Então tem muito disso. A pessoa faz um autodiagnóstico pelo Google ou por outras redes sociais, né? Pode ser que super funcione, ela tá ali, uau, como pode ser que não. Mas o diferencial, né, de você ter uma terapeuta floral, porque o que acontece? Ele vai durar aí, em média 30 dias. Tá acabando. A gente vai ver como é que tá, como que não tá, se vai ser necessário ajustar alguma coisa. Então, se a pessoa tiver qualquer dúvida, ela tem ali um profissional assistindo, né? Seja para tirar dúvida e tudo mais, para ajustar o que tiver que ser ajustado e até mesmo para alta do floral. E para você que está nos assistindo aqui, alguns florais que a gente deixa pronto na farmácia, que é nosso mesmo, mas a maioria não são os que ficam prontos. A maioria são os que a gente manipula conversando e avaliando a pessoa. Tanto eu como farmacêutica e no consultório da Paula, a Paula como terapeuta integrativa. Então aqui eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para hiperatividade, floral aqui para infância, para pré-adolescência, para estima baixa. E todos os florais, uma coisa que nos perguntam, esse é o rescue para emergência, que a gente deixa pronto, mas também tem o rescue que a gente faz ali na hora. Esses aqui que a pessoa chega ali na farmácia, eu queria alguma coisa para agora. Eu vou viajar, eu preciso para já. Então, esse já tem o pronto, mas nós temos os personalizados, manipulados, que é o que a Paula faz. Sim. Porque ela atende o cliente, ela faz a avaliação personalizada. E todos esses florais sempre é gotas. E nós temos os florais para criança, para bebê, sem álcool. Nós temos o floral com álcool também. E, na verdade, esse álcool não é o álcool que a gente usa na homeopatia. Nós usamos o brandy inglês, porque os florais de Bach foram descobertos na Inglaterra, em Londres especificamente, por um médico, o Dr. Edward Bach, e ele fez toda a pesquisa dos florais. Existe até hoje o Centro de Bach em Londres. Tudo foi feito nesse brand inglês, que é uma bebida inglesa, diluído com água, lógico, não é álcool puro. E então, todos eles têm esse veículo e é sempre gotas, né? Pode usar embaixo da língua também, né, Paula? Isso, como exatamente. Que você gosta das gotinhas, a administração embaixo da língua? Embaixo da língua, exatamente. No caso dos pets, porque tem alguns que eu atendo também, inclusive a minha cachorrinha, e tem crianças que têm dificuldade, né? Sim. Ele não é ruim, mas tem crianças que não gostam. Aí a gente pode pingar na água também para estar tomando, mas na grande maioria embaixo da língua. Direto. Isso, direto, exatamente. Sem colocar a cânula em contato, encostar com a língua. Às vezes o mesmo floral para duas crianças é comum, as pessoas depois voltam na farmácia, ele pôs a cânula dentro da boca de um para outro, então não dá para encostar na boca. O floral, ele é
extraído de essência de flores. Também é bacana a gente falar isso, né? Sim. E que foi muito estudado cada uma delas. Exatamente. E as crianças, em específico, eles respondem de uma maneira muito mais rápida, eu percebo, sabe? É muito bacana. Eu tive um caso recente de uma criança de 6 anos, e tudo é o emocional, é impressionante, né? Como o emocional é o que comanda tudo ali. Então, ela estava com 6 anos, a mãe fez o desfraude dela com 1 aninho, um pouquinho próximo dos 2 anos, deu super certo. Com 2 anos de idade, ela teve ali um episódio de constipação, então ela sentiu dor para fazer o cocôzinho, traumatizou. Não fazia mais as necessidades no vaso. Então, ela tinha vontade, a mãe tinha que colocar a fralda, ela se escondia no quarto para conseguir fazer o cocôzinho. Isso dos 2 aos 6 anos. Aí, atendi ela há pouco tempo. Entramos com a acupuntura sem agulhas para a biomodulação do intestino dela, para regular tudo ali, para que não tenha constipação, né, e faça com mais facilidade. E o floral, que daí vai na raiz das emoções, porque não é só o corpo, é a mente também. Exato. Né? É o emocional. E foi incrível. Tem casos assim que marcam muito, né? Então, ali na primeira sessão, ela foi uma vez, e aí que eu falo também de entrar no mundo delas, né? Eu quero que você me conte, eu quero que você me mande mensagem. Aí ela teve a ideia da cartela de adesivos que eu dou para as crianças. Ela colava, cada vez que ela ia, ela colava na tampa do vaso um adesivo. E aí ela tirava foto e me mandava. Então, na primeira semana foi uma vez, na segunda semana já foram mais vezes, 3 vezes. Na terceira semana, ela estava indo belezinha, quarta semana, damos alta. Ontem eu encontrei a avó dela, em São Miguel, e assim, família muito feliz, eu mais ainda, ela, a autoconfiança da criança, a autoestima da criança, né? Porque já 6 anos, vai pra escolinha, era todo um transtorno. Então, assim, e é o floral. Claro, em conjunto com a acupuntura, mas o floral, que trabalhou toda essa questão da insegurança, do medo, da baixa estima, né? Então, é muito legal. Que interessante. Legal. Olha que caso, esse caso te emocionou, marcou para você. E é uma realização, né, Paula? Muito, nossa, muito. Você vê o resultado ali, principalmente para a criança, aumentar a autoestima, toda a família está envolvida com aquele assunto. Né? Sim, porque a criança ela se envergonha, né? Sim. É uma judiação. Sim. É uma pequenininha com 2 anos também que roía a unha. Entramos com o floral. O primeiro frasco não foi tão assertivo, no segundo já tivemos resultado mais significativo. Aí a mãe mandou foto também, as unhas tudo compridas. Ela falou assim, primeira vez que eu tô cortando a unha dela, porque não crescia. Ruía a unha. Ah, olha que interessante. Então, emocional. Então, eu fico feliz de você estar contando isso, porque serve para nós aqui que estamos ouvindo essas histórias tão enfáticas da experiência da Paula, né? Para a criança que parar de roer unha, para a criança poder ir ao banheiro, né, sem traumas. E esse floral tem uma resposta muito maior para a criança, ao seu ver, do que para adulto. É mais rápida. Tá. Mas eu atendo bastante adulto também. Tá? Eu acabo citando as crianças como exemplo, mas assim, atendo tanto com o cone, acupuntura e floral, adulto e criança. Também. Os adultos também respondem muito bem. Adulto acaba sendo mais a questão da ansiedade, insônia, irritabilidade, né? Eu gosto muito de, durante a acupuntura sem agulhas com os recém-nascidos, o olhar para a mãe, o puerpério, né? Que não é fácil. Então, assim, tem mães que a gente entra com o floral para a mãe também, porque pode gestante tomar, pode lactante, pode a mãe, né, que está amamentando tomar, e auxilia muito em todo aquele processo também de insegurança que bate, né, o cansaço. Então, atendo adultos também. No caso das crianças, adaptação escolar, agora começo do ano, tem bastante, né, que vai para a escola. Nossa, muda de escola. Sim, adaptação escolar, o desmame, é bem bacana também. Então, eu falo separação dos pais. Separação dos pais. Sim, muitas crianças se sentem culpadas. Não tem nada a ver, né, com a criança. Nada a ver com a criança. Mudança de escola, mudança de cidade. Até mesmo para crianças com TDAH, foco, concentração. É bem legal. Puxa, é muito amplo, né, muito, Paula? Eu costumo dizer que são emoções, pensamentos e sentimentos. Tudo que está relacionado a isso com o floral. E no mesmo floral, né, no mesmo frasquinho, a gente consegue trabalhar mais de uma questão. Não é um para ansiedade, um para medo. Não. É o que aquela pessoa precisa.
A gente vai montar e colocar no mesmo. A terapia floral, que ela lembra a terapia da homeopatia, Sim. né? São técnicas diferentes, os produtos são diferentes, porque os florais são só flores, essência de flores. E a homeopatia, ela trabalha com a parte de plantas, não flores necessariamente, ela tem a parte de plantas, ela tem a parte animal e mineral. A origem dela, né? Pode ser mineral, pode ser animal e pode ser vegetal. Mas tanto a homeopatia como os florais de Bach é interessante porque vê o indivíduo como um todo. O que a alopatia acabou distanciando um pouco da integralidade do ser humano. Sim. Né? E, infelizmente, você vai num especialista, ele é o especialista do especialista, às vezes, que ele vai ver só aquela parte do seu organismo, mas nós somos um todo, e o floral vê isso. Né? Então, essa ansiedade, qual a causa da ansiedade, da insônia, do estresse, vai analisando o momento de vida da pessoa como um todo. Exatamente. Né? Então, se aproxima mais da nossa essência enquanto ser humano. Eu costumo dizer que quando chega no físico, já passou pelo emocional. Sim. Né? Então, casos de dermatite mesmo. Tem bastante aí na faixa dos 12 a 15 anos, adolescentes, né, que chegam para mim com dermatite. E a gente tratando as emoções, consequentemente reflete no físico e melhora. É muito legal. Dor de estômago, né? O nosso corpo, ele não fala, ele grita, né? Então, exato. É impressionante. Exato. Então, a gente tratando ali a raiz da causa, a emoção, a gente consegue ter um resultado assertivo. Sempre nós temos algo vulnerável no nosso organismo. Para uns pode ser o estômago, para outros pode ser a pele ou o intestino, né? Ou a parte mental, né? Que vai acabar prejudicando aí o sono ou a memória. Então, nós temos essa parte vulnerável. Então, toda essa situação ela acaba canalizando para alguma parte do nosso organismo e prejudicando. Muitas pessoas falam, qualquer coisinha meu estômago dói. Outra, começa a ter urticária, coceira na pele, né? Forma uns grosseiros. Grosseiro, o urticária de causa desconhecida. Aí vai ao médico tradicional, medicina tradicional, né? A medicina ortodoxa, vai entrar com corticoide, talvez se precisar antibiótico, anti-inflamatórios e cremes e mais cremes com corticoide. Vai resolver ali paliativamente, o problema volta porque você não buscou o que está causando aquilo, né? E também nem sempre é fácil achar a razão, né? Não. E assim, a gente sempre vai ter situações para lidar na vida, né? Nunca vai estar tudo ok. Não. E que bom, porque a gente vai crescendo e amadurecendo, se desenvolvendo, né? Isso. Se fortalecendo até mesmo a nossa fé com os percalços, né, da vida. Então, a gente sempre vai ter que estar olhando para as nossas emoções. Sempre vai ter que estar cuidando. E o autoconhecimento que você falou no início entra bastante nesse assunto. Você se conhecer. Em que momento que você está tendo essa dor de cabeça e que ninguém consegue te diagnosticar, né? Em que momento? O que é o start, o desencadear dessa dor de cabeça ou dessa dor de estômago? Você já fez endoscopia, não tem nada no estômago. Mas por que você sente essa dor, né? Um exemplo estamos dando aqui. Olha, o assunto é amplo, inesgotável, interessante, vale para todas as idades, né? A gente ficaria aqui horas falando, gosto muito de florais. Se você que está nos assistindo gostaria de uma consulta com uma profissional especializada, uma consulta para você, e com o uso de florais, que não tem contraindicação. Paula atende criança, bebê, gestante, idoso, mães amamentando, não tem contraindicação. Se você gostaria, então a Paula Caricati vai passar aqui agora para ela de novo, Paula, o endereço e a sua página no Instagram. Conte para nós. Isso. Então, como eu disse anteriormente, eu sou de São Miguel Arcanjo, tenho consultório em São Miguel Arcanjo e atendo aqui em Itapetininga às terças e quintas. Aqui com horário agendado. Aqui em Itapetininga, fica na Quintino Bocaiúva 361. Em São Miguel Arcanjo, Fernando Costa. Deu um branco aqui no número que eu mudei há pouco tempo. Mas no meu Instagram também tem as informações. Meu Instagram tá como Paula Caricati, com 2 T's e um I, terapeuta. Tá.
E eu vou falar o telefone também. Podem Isso, mandar o WhatsApp, pode. que é o DDD é o 15 99807 8280. Podem me mandar mensagem lá e a gente tira todas as dúvidas também. Maravilhosa! Chegando ao final do nosso programa, nosso patrocinador Já, é passou Essencial muito Farma. rápido. Passou? O assunto é muito bom. O nosso patrocinador é Essencial Farma. Eu quero servir para você um colágeno para a pele, o Verisol, e entregar para você um mimozinho da Essencial Farma, uma gratidão pela sua presença aqui no nosso Pod Easy. Pelo mimo, pelo convite. Ai, foi muito fico feliz. Bacana. Você já está convidada para outra vez, hein, Paula? Venha outra vez, já vamos está falar mais desse assunto. Ai, que amor. Muito, muito obrigada. Paula é nossa cliente também na Essencial Farma, sim, né? Não só os florais, mas também ela compra produtos para ela, para a família dela. É maravilhoso. Na farmácia. Chega lá, aquele cheiro maravilhoso. O atendimento incrível sempre. Que bom, fico feliz. Olha, para a área dos olhos. Gosto muito. A área dos olhos é uma área sensível, né? A pele é muito fina. E os primeiros sinais, não que você tenha, os primeiros sinais começam aqui umas marquinhas de expressão, né? No caso da Paula, ela nem essas marquinhas ela tem, mas o produto é preventivo também. Muito, muito obrigada. Amei. Que bom. E aqui é o nosso colágeno para a pele, o nosso Verisol, que é a nossa dose de saúde e de beleza. Que delícia. Eu agradeço aqui a presença da Paula, ela já está convidada para uma próxima vez. Já comece a segui-la no Instagram, Paula Caricati. Paula Caricati? Paula Caricati Terapeuta. Paula Caricati Terapeuta. Procure ela no Instagram, agende uma visita, vão lá, converse com ela, porque vale a pena. E para vocês que ficaram até agora aqui com a gente no YouTube, uma ótima noite. Ótima noite. E saúde para nós. Saúde, muito, muito obrigada.